princípio era aquele. Boa noite, meus irmãos. Os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Marcos capítulo 8, do verso 22 ao verso 30, nós temos aqui então Jesus curando um cego lá em Betsaida e a confissão de Pedro sobre quem é Jesus Cristo. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e, lhe passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre nas aldeias. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que eu sou? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Quando a gente olha aqui para Marcos capítulo 8, né, Jesus acabara então de multiplicar pela segunda vez os pães e peixes aqui. Logo após, então, os fariseus pedem um sinal a Jesus e ele responde que não lhe será dado nenhum sinal, não é? E Jesus, então, atravessa com os discípulos e eles ficam preocupados porque esqueceram de levar os pães e ali naquele meio eles se esquecem, né, de que Jesus acabara de multiplicar o pão e peixe. E eles ficaram preocupados. Jesus então lembra eles que Jesus multiplicou 2 vezes os pães e os peixes. E no total sobraram cerca de 19 cestos cheios de pães. E Jesus fala para eles que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, e eles não se lembram. E agora então eles partem para uma outra cidade de Betsaida. E nesse ponto aqui, de Marcos capítulo 8, 22 ao 26, somente Marcos registra esse acontecimento. Então, aconteceu aqui em Betsaida, né, um homem cego, então, foi trazido até Jesus e pedindo para que fosse curado. Então, depois Jesus impôs a mão a primeira vez, ele viu homens, então, como árvores no caminho. Jesus impôs, então, a mão pela segunda vez, né, e ele, então, teve a sua visão totalmente restaurada. E entre as narrativas dessa visão aqui, né, a gente vê que Jesus passou então a saliva no olho, ele viu então como vultos ali, né, árvores. Depois mostra então que Jesus curou completamente ele, né? E Jesus mostrou o seu amor divino aqui a ele, não é? Apenas a um homem, não é? E Jesus então o tirou para fora ali, não é? Curou ele e depois então disse para ele não voltar para a aldeia, né? Pois Jesus acabara de falar com os fariseus que não daria nenhum sinal a eles. Mas Jesus faz aqui mais um do sinal, né? Jesus cura mais um homem aqui. E na região, então, eles descem depois aqui para a região de Cesareia de Filipe. E nessa região aqui de Cesareia, não é? É totalmente oposto e fora do lago da Galileia. Ele estava, então, não estava mais em território de Herodes, mas sim agora de Filipe. Era um povo, então, que tinha uma história aqui de forma assombrosa. Na antiguidade ali era chamada de Balinas, né? Aquela região, que eles tinham um culto a Baal ali, não é? E depois também uma forma de Panias chamada ali, não é? Que era uma colina onde havia uma cova que fazia um lugar, uma menção de um nascimento de Pan, que era um deus grego da natureza. Então uma região muito idólatra, né? E esse incidente aqui acontece no Evangelho de Marcos aqui, bem no meio do Evangelho de Marcos, mostrando então um momento a qual o Evangelho já está chegando, indo em direção à sua culminação. Jesus sabia com certeza que ao final do seu caminho ali era a cruz, né? Mas as coisas tinham que acontecer no seu devido tempo. A oposição estava agrupando-se, né? Para ser então descarregada então um grande golpe em Cristo.
Mas agora então o problema interrompe aqui então, que confronta Jesus. E Jesus então, de uma certa forma aqui, começa a ficar preocupado com os discípulos, com o seu próprio ministério, né? E ele então acaba perguntando aos discípulos ali sobre quem realmente os discípulos achavam que ele era. Se tinham vivido e andado e ensinado entre os homens, né? Sem que ninguém percebesse nele, né? Ou em Cristo aqui, o próprio Deus. Então toda a sua obra teria sido vão se Cristo tivesse andado e mostrado ali e que ninguém visse que ele era o próprio Deus, né? Então havia só uma maneira de deixar essa mensagem no coração dos homens, que era então escrevê-la aqui ao coração de cada um deles, né? E esse momento então que Jesus põe tudo à prova aqui, né? Perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles informaram então, né? Os rumores que estavam por ali. Então, depois do silêncio, né? Ele fala: quem dizem que eu sou? Ele fala assim, então, lá no verso 28 diz: responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então Jesus pergunta especificamente para os discípulos, não é? E vós, quem dizeis que eu sou? Repetidamente Pedro então já responde aqui, né? E lá no verso 29 ele diz: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. O Cristo ungido, Filho de Deus, né? E agora chegamos então a essa pergunta aqui sendo respondida por Pedro aqui, né, dizendo que ele é o Cristo. E logo então, após Pedro fazer essa declaração, Jesus então encerra, ou Marcos encerra aqui, com Jesus advertindo eles, né? Verso 30, advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, né? Então, advertiu para que ninguém falasse que ele era então o Cristo, ou ele era aqui o Messias, né? Mas por que isso? Jesus, então, primeiramente tinha que ensinar a Pedro e os outros discípulos o que significava ser, então, de fato, o Messias, né? E agora, para entender a tarefa de Jesus, o que ele tinha nas mãos, e entender o verdadeiro significado também dessa necessidade de um Messias, de um Salvador, Jesus, então, precisa preparar os seus discípulos e preparar também a multidão que está ali o acompanhando sobre, então, quem é verdadeiramente o Messias. Pois eles tinham uma ideia de Messias, e Jesus queria mostrar e confirmar no coração deles o verdadeiro propósito do Messias. Isso nós vamos ver então a partir no final de hoje e também na semana que vem. Mas vamos ver um pouco sobre a ideia judaica, né, sobre o Messias. Ao longo de toda a existência, os judeus nunca então esqueceram, né, de que ele era, num sentido especial, o povo escolhido de Deus. E aspiravam então ansiosamente aqui, né, um lugar especial no novo mundo. Os primeiros tempos, então, né, aspiravam a alcançar uma posição de reinos, né, por meios naturais. Consideram, então, uma época maior do que a história de Davi, não é? E sonhavam, então, que eles levantariam um outro rei, não é, da mesma estirpe de Davi, e que faria, então, grande justiça e poder, né? A gente olha lá para Isaías 9:7. Isaías 9:7 diz assim: para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então eles sempre olhavam e ansiavam então por esse momento a qual um rei se levantaria ali da estirpe de Davi com justiça e poder. Depois você pode ler Jeremias 22:4, Jeremias 23:5 e Jeremias 39, né? Mas à medida que o tempo passava, não é? Isso evidentemente assombrava, não é? A grandeza deles ali, desse rei e poder de forma natural. As 10 tribos de Israel foram levadas para a Síria e se perderam para todo sempre, né? E se perderam, né? Os babilônicos conquistaram e arrasaram Jerusalém, levaram cativos os judeus. Logo vieram então os persas, depois os gregos e finalmente então os romanos. E longe de alcançar um domínio, né? Durante séculos os judeus não souberam o que era ser completamente livres e independentes.
Entre os dois testamentos ali, o período intertestamentário, escreveu-se várias literaturas ali, livros, né? Mostrando então uma intervenção de Deus. O gênero chamado desses livros era de Apocalipse, né? Mostrando então uma revelação ali e mostrando então um futuro. E alguns desses livros então traziam essa mensagem sobre o Messias, né? E que ele viria e o que aconteceria antes disso. Então, mencionado alguns livros ali que aparecem certas ideias sobre essa vinda do Messias. Um autor, Schurer, escreve sobre esse período dos judeus, mostrando então esse momento então da vinda do Messias. Diziam que antes da vinda do Messias haveria uma época então de terrível tribulação, um verdadeiro parto messiânico. Seriam dores de parto, não é? Uma nova era. Então estaria estabelecido um mundo terrores. Então seriam pisoteado todas as normas, né, e honra e decência, entraria num caos total. O mundo ficaria num caos físico e moral. A honra será destornada em vergonha, fortaleza humilhada em menos aprecio, destruída toda a probidade. A formosura se fará então em fealdade, e se levantará inveja naqueles então que não tinham pensado em si mesmo. A paixão se apoderará então de quem é pacífico, e muitos serão arrastados pela ira para ferir outros. Se levantarão exércitos para derramar sangue. No final, então, perecerão junto com eles. Isso está lá no livro de Baruque. Né? E também há outros relatos que dizem que haveria terremotos nos lugares, tumulto entre o povo, intrigação das nações, confusão dos chefes, inquietação dos príncipes. Né? Como se a vinda, então, do Messias causasse, então, no mundo, né? Um certo chacoalho ali, não é? Como um certo parto messiânico ali, umas dores de parto, né? Isso então se aumentaria muito antes da chegada do Messias, então chegaria então o Messias, né? E antes disso, então, nesse momento de grande dureza, de dores ali, apareceria o Elias. Elias seria como esse precursor, né? Que anunciaria então o Messias, né? Sim, um dos motivos pelos quais, então, quando é perguntado, uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, né? Que estava preparando ainda o momento a qual o rei iria reinar sobre tudo e todos ali. Eles aguardavam ainda, né, um rei natural, não é um rei aqui físico, um reino físico apenas, né? Então, de fato, a lei hebraica judaica estabelecia também disputas de propriedades, dinheiros, bens, né? E então eles deveriam aguardar até a vinda de Elias, que Elias então iria ser precursor disso, né? E quando Elias viesse, então o Messias já estaria chegando, né? A palavra Messias, então, é a mesma palavra de ungido, não é? O Cristo, empregava então para mostrar, consagrar um rei, né? Um rei que é ungido por Deus. Então isso traz aqui, não é? E lembra as pessoas ali, então, dizendo que o rei chegou. Por isso que quando Pedro responde, não é? Jesus pergunta, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, então, tu és o Cristo. E Jesus fala então para eles, né? A ninguém dissesse tais coisas, né? Não conta isso ainda aos outros, né? Por quê? Porque no momento a qual então eles souberem que o rei chegou, né? Grande então ação contra esse rei iria se levantar. Mas Jesus tinha o propósito e plano, né? De ainda nessa região aqui pregar, proclamar o seu reino, o evangelho, mostrar quem ele era, mas ainda chegaria o tempo a qual então já estaria rumo aqui então a entrar em Jerusalém e ser então culminado na sua morte. E quando a gente olha para isso, pelo entendimento deles sobre o Messias, por isso que Jesus disse então para eles não contarem aos outros, porque eles ainda não sabiam de fato quem era o próprio Jesus Cristo. E por essa razão então Jesus então mostra os sinais especificamente aos discípulos ali, firmando no coração deles o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo, que ele é Jesus Cristo, aquele então que iria morrer, que ele queria então ressuscitar, morrendo e salvando então todo pecador. E como é importante, meus irmãos, para nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos isso, né? Entendemos que Jesus Cristo é o evangelho, é ele quem morreu, quem nos salvou, quem nos livrou de todo pecado. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente deve ter essa mensagem gravada no nosso coração para continuarmos a caminhar e anunciar Jesus Cristo ao mundo, né?
E sabemos que na segunda vinda de Cristo isso tudo mesmo irá acontecer, não é? Antes então desse momento da segunda vinda do Messias, então a gente tem o relato então dessas dores de parto aumentando, não é? O relato então desse momento então aqui onde terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilência, né? Tudo isso aumentando em grau, número, e isso então mostrando o momento a qual o nosso Senhor e Salvador chegará. Mas enquanto isso, vamos viver o Evangelho, viver Cristo Jesus. Vamos pregar o Evangelho, vamos pregar Cristo Jesus até o retorno dele, até a sua volta. Então, olhe para a palavra de Deus, olhe para quem ele é, que ele curou, ele multiplicou, não é? Aqui os pães, os peixes, ele curou aqui um cego lá em Betsaida. Ele aqui então perguntou sobre quem as pessoas estão dizendo que ele é. Uns Elias, outros João Batista, outros uns dos profetas. Mas os discípulos já começaram a entender que Jesus Cristo, ele é então aqui o Messias, né? Que ele é o Cristo, ele é o ungido, o enviado de Deus. E na semana que vem nós vamos ver então Jesus já começando a anunciar a esses seus discípulos o que Jesus então iria passar daqui para frente, e até certamente Pedro então começa a repreender Jesus Cristo. Isso nós vamos ver na semana que vem. Mas até então que a gente possa olhar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e crer como Pedro disse: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é ungido, Ele é o nosso Redentor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus por quem Tu és, obrigado a Deus pela Tua salvação, obrigado porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, para conhecermos ao Senhor e fazermos parte da Tua família, Deus. Assim nós clamamos a Ti, ó Deus, que firme isso no nosso coração. Lembrando, ó Deus, de que o Senhor é o Cristo, o verdadeiro, o ungido, o Messias, o próprio Evangelho. O Evangelho, ó Deus, em pessoa ali, em Cristo Jesus. Aquele que morreu e aquele que ressuscitou para nos salvar. Glória seja dada ao Teu nome. Que isso, ó Deus, venha nos trazer esperança, fé, para que olhemos para o Senhor, ó Deus, e continuamos firmes. Agradecemos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz, tenhamos todos uma boa semana.